E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Hoje vamos conversar sobre como prescrever treinamento para idosos, tá? E logo, a princípio, eu já quero trazer uma informação super importante para vocês. Se você está aí trabalhando com treinamento personalizado para idosos, eu tenho um livro especificamente sobre treinamento para profissionais de educação física voltado para o público idoso. Se você tiver e quiser comprá-lo, está aqui nas descrições, tá certo? O link está disponível e é super barato, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que funciona? Eu trouxe aqui algumas informações sobre como prescrever treinamento para idosos, tá? Gente, e existem várias valências que precisamos tomar muito cuidado, porque nós sabemos que existem idosos que a saúde é muito fragilizada, o físico é muito fragilizado, então precisamos tomar muito cuidado, já que na maioria dos idosos tem aí alguma patologia crônica, aguda, né? Que aí você também deve levar em consideração, tá certo? Então, a priori, as primeiras informações que o profissional de educação física deve obter vêm através das ferramentas que normalmente utilizamos, tá? Anamnese, avaliação física, avaliação postural, tá certo? Isso é as nossas ferramentas iniciais, tá certo? Porque depois eu preciso que vocês apliquem tanto a avaliação postural, a avaliação funcional e uma avaliação também para atividades da vida diária, tá certo? Então, são três mais ferramentas que normalmente com um aluno adulto ou com um aluno adolescente a gente aplica, tá certo? Então, para o público idoso, existem mais ferramentas de avaliações do que somente aquele básico ou padrão que nós aplicamos aí nos nossos alunos com saúde estável, né, com os alunos adultos, tá bom? Então, leve em consideração que vocês precisam, no mínimo, já aplicar essas 6 ferramentas, tá? Vou recapitular para vocês. Primeiro, anamnese, avaliação física, avaliação funcional, avaliação postural e atividade de vida diária, tá certo? Tudo isso vai te ajudar a coletar o máximo possível de informações, tá bom? Outra dica, quando você for aplicar essas ferramentas de consulta, né, que o idoso precisa responder, você precisa aplicar não só para o idoso, mas também para o responsável para o idoso, porque também tem aquela questão de que o idoso pode omitir alguma informação, mentir alguma informação, ele pode ter sintomas também de demência, né, que aí ele já não consegue ligar a realidade, né, da vida paralela, né, da sua psicologia. Então, nós precisamos obedecer esse critério, tá? Aplicar alguma ferramenta de consulta, que é a anamnese, a avaliação funcional, né, a avaliação de vida diária, tá certo? Não só para o idoso, mas também para o seu responsável. O responsável, às vezes, é um enfermeiro, às vezes é uma pessoa da família, às vezes é uma pessoa contratada que ela varia de função de uma pessoa responsável por idoso e também responsável pela casa, de limpar, de deixar tudo em ordem, tá bom? Então, a pessoa que fica responsável pelo idoso, ou seja, que ajuda no banho, entrega suas refeições, passa o maior tempo com o idoso, é que vai responder também a questão das consultas como anamnese, tá bom? E a questão de avaliação de vida diária. Entretanto, né, você precisa aplicar a priori essas ferramentas de consulta para idoso, porque se ele tiver algum sintoma relacionado à sua psicologia ou cognitiva, né, ou neurológica, né, você precisa fazer essa comparação e se tiver realmente algumas perguntas e respostas que não estão coerentes, né, você deve conversar com o responsável já para ter aí um alerta, né, para a questão neurológica do idoso, tá bom? Isso é bastante importante. 2, limitações, motivações e desmotivações. Gente, é importantíssimo quando a gente vai começar a prescrever o treinamento para os idosos, né, a gente saber quais são as limitações deles, os desafios, as motivações que eles gostam e o que eles não gostam, tá? Porque nas primeiras aulas, a gente sabe que quem trabalha com idoso, eles são bastante sinceros, eles não têm papo na língua, e, na maioria das vezes, eles são a voz da sabedoria. Realmente, gente, para quem trabalha com idoso, sabemos que o idoso tem uma vasta experiência aí de vida, que realmente tem muita sabedoria, né,
para externalizar, para conversar, né, para falar para você. Então, assim, a gente precisa saber o que ele gosta e o que não gosta, porque os primeiros treinos devem trabalhar as motivações, o que ele gosta, o que ele mais aceita, para ir motivando para você e o idoso ter mais confiança, tá bom? Nos primeiros treinos que eu falo no primeiro mês, nas 3 primeiras semanas, tá certo? No máximo ou no mínimo 2 semanas, tá bom? E aí você trabalhando as motivações, você já começa a trabalhar as suas limitações, seja físicas, seja cognitivas, tá certo? Porque sim, o profissional de educação física não vai trabalhar apenas, né, o corpo, ele também vai ter que trabalhar a parte cognitiva, que é o foco, atenção, concentração, raciocínio lógico, para saber se existe aí alguma alteração neurológica, memória, tá certo? É importante também o profissional de educação física abordar essas outras questões funcionais do corpo, tá bom? E aí depois você começa, com essas informações, você começa a prescrever o treino a partir, tá certo? Você vai alinhar das necessidades que o idoso tem agora, tá certo? Que você precisa realmente trabalhar agora com as motivações. Por exemplo, vamos lá, tá? Se você aplicou todas as ferramentas de avaliação, né, você entende o que ele gosta, o que ele não gosta, as limitações, as necessidades, os desafios, né, que você percebe que ele tem durante sua rotina de vida, né? E aí você começa a traçar primeiro as necessidades. O idoso ele consegue se levantar de uma cadeira sozinho, né? O idoso ele consegue da cama sentar e levantar sozinho, né? O idoso consegue comer sozinho. O idoso consegue caminhar sozinho. Então, dependendo, por exemplo, se ele não tiver força nos membros inferiores para ele ficar em pé sozinho, essa é a necessidade que você vai começar a trabalhar com ele. Força de membros inferiores para que ele consiga ficar em pé sozinho, tá certo? Junto com as motivações, o que ele gosta. Se for um idoso que gosta de conversar assim pra caramba, você aí traz aí um jogo de perguntas e respostas, você traz um jogo de memória, e aí você traz um baralho para jogar com ele, você traz um dominó para ter essa questão social também, para trabalhar no final do treino, tá certo? No final do treino de membros inferiores para que ele possa ter, né, força aí, tá bom? Então você vai alinhar esses dois. Depois você vai trabalhar somente as necessidades dele. Quando você passa para outra fase, que trabalhar somente as necessidades, é a partir do segundo mês que o idoso já está bem adaptado à sua relação, já está bem adaptado à rotina, os dias, já está adaptado às atividades, né? Então você começa a trabalhar apenas as necessidades, que nós não só os profissionais de educação física sabemos que o nosso principal ferramenta de trabalho é o corpo, né, dos nossos alunos, né? Então a gente vai a priori trabalhar o físico desses alunos e deixar um pouquinho de lado as questões funcionais, né, que vem depois, né? Quer queira ou não, com a força dos membros inferiores, as questões funcionais vêm na rotina, tá certo? Então, esse é o cuidado que você deve ter se você trabalha aí com os idosos, primeiro para poder passar um treinamento para os idosos é algo mais característico, específico, tem mais detalhes, né, mas que você precisa levar em consideração para que tenha uma boa relação profissional, não só com o idoso, mas também com a família. E mais uma vez, se você precisar de ferramentas para trabalhar, ideias para trabalhar, todas as faces da vida do idoso e o profissional de educação física está disponível para você aqui embaixo nas descrições o meu livro, tá certo? Educação Física para Idosos, tá? Então vejam lá que realmente vai te ajudar pra caramba, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.